a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia. Está chegando o nosso Manhã Bandeirantes, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, para você saber o que acontece na região metropolitana de Campinas, os destaques do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Às sextas a gente chega um pouquinho depois, mas com muita informação, sempre coladinho com o Circuito Imobiliário, que amanhã está de volta na programação da Rádio Bandeirantes. Sexta-feira que vem, edição inédita a partir das 10 horas. Comigo nos estúdios, aqui no Complexo de Comunicação, João Jorge Saad, na mesa de som, Leandro Lopes, na Central Técnica, o Lucas Pessoa, com a coordenação do Gil Kleber. Deixa eu começar hoje diferente essa edição do Manhã Bandeirantes, porque tem um programa que a partir de segunda-feira estará presente em Campinas e que é um trabalho social que passa também por outros 7 municípios. Os primeiros agentes do Superação SP chegam na próxima segunda-feira, dia 29, a 8 municípios do estado de São Paulo, marcando o início da fase operacional desse programa voltado à transformação de vidas e combate à pobreza. Campinas é uma das cidades contempladas com essa ação que começa segunda, além de Barueri, Cabreúva, Embu das Artes, Itaquaquecetuba, Paulínia, São Roque e São Vicente. Para a gente entender um pouco mais sobre que trabalho é esse, quem são as famílias, quais os perfis das pessoas a serem inseridas no programa, o nosso convidado nesta edição de sexta-feira, 26 de setembro de 2025, é o Marcelo Ritt, que é coordenador do programa Superação SP. Marcelo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com quem está ligado aqui na nossa programação. Oi, Heitor, bom dia, muito obrigado. Eu agradeço o convite em estar aqui na Rádio Bandeirantes para falar um pouco sobre o programa Superação SP. Como é que ele funciona, primeiro nessa parte de preparação das equipes e na prática a partir de segunda-feira, Marcelo? Ótimo. O programa Superação ele foi criado neste ano pelo Governo do Estado de São Paulo, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e tem como objetivo congregar políticas públicas para as famílias que mais precisam, as famílias em situação de vulnerabilidade, com foco em gerar autonomia para essas famílias e que também a gente possa inseri-la, essas famílias, superar a pobreza por meio da inclusão produtiva e inserção no mundo do trabalho.
A gente sabe que o poder público ele é formado por diferentes secretarias, no caso de um governo estadual, diferentes áreas de atuação. Mas às vezes a família precisa justamente de um amparo de pastas diferentes, seja de habitação, seja de educação, seja de assistência social. Esse trabalho ele também é intersetorial, ele passa por diferentes setores de um poder público? Com certeza, Heitor. Uma das coisas bastante importantes que o programa traz é que a gente trata a pobreza como ela sendo multidimensional. Não é só uma questão de pobreza de renda, de recursos financeiros, né? É uma pobreza que está vinculada ao não acesso a saneamento básico, a uma habitação de qualidade, a não acesso à educação, à saúde, a esporte, à cultura. Tudo isso faz com que essa família esteja em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza. Então, o Programa Superação, ele é uma política pública que tem como objetivo congregar essas políticas públicas para ofertar a essa família melhores condições de vida. Então, a gente está falando sim de habitação, está falando de saneamento básico, está falando de saúde, educação, cultura. Então, a ideia é que a gente possa ofertar para essas famílias, em conjunto com os municípios, diferentes políticas públicas. Então, a gente pretende, por meio dessa política pública, ofertar um atendimento especializado por meio de um agente de superação, para que essas famílias possam ter acesso a mais de uma política pública, às políticas públicas que elas de fato necessitam. São famílias que já estão no cadastro único e haverá um repasse financeiro para essas famílias? Sim, a gente está considerando que as famílias que podem participar do Programa Superação são aquelas que estão no cadastro único, que tem o cadastro único atualizado, e aí atualizado a gente considera os 24 meses, e também famílias que têm renda individual, né, renda por pessoa da família inferior a meio salário mínimo. E o programa ele prevê, ele não é uma política pública de transferência de renda tão somente. O que a gente pretende é que a gente tenha, oferte para essa família auxílios e incentivos. Esses auxílios serão para que a gente possa oportunizar essa família, que possa realizar, por exemplo, cursos de qualificação profissional, cursos tanto para o empreendedorismo quanto também para acesso ao mercado de trabalho. E também incentivos, né? Então, quando essa família concluir esses cursos, a gente entrega como se fosse um prêmio para essa família pela conclusão, isso tanto no módulo do desenvolver, quanto também no módulo do incluir. Então, a gente está prevendo aí auxílios e incentivos para que essa família possa superar a pobreza. Nós estamos conversando com o Marcelo Ritt, coordenador do programa Superação, que a partir de segunda-feira terá o início da fase operacional em 8 cidades do estado de São Paulo, incluindo Campinas, incluindo Paulínia. Quais foram os critérios para as escolhas desses municípios aqui da RMC, Marcelo? Ótima pergunta. Os municípios eles foram selecionados com base em 3 critérios. A gente queria os municípios que fossem os mais desiguais no estado. Então, a gente está levando em consideração o índice de pobreza absoluta no estado daquele município. Então, quantas pessoas em situação de vulnerabilidade o município tem, mas também nós estávamos preocupados em ter municípios que têm um número grande no PIB, então no Produto Interno Bruto, que é a riqueza do município, e também uma outra informação bastante relevante é a capacidade desse município em absorção de mão de obra. Porque a gente entende que, como a gente está falando de um programa que tem o objetivo de promover a autonomia e de incluir produtivamente essas famílias no mundo do trabalho, a gente precisa de municípios que tenham essa condição. Essa é a primeira onda, né? A primeira fase do Programa Superação. A gente está atendendo 8 municípios, mas a ideia é chegar até 48. E aí depois expandir nos próximos anos para outros municípios do estado de São Paulo. E as famílias que estejam no programa Cadastro Único, as famílias que estejam nos critérios do programa Superação, elas precisam ir até os agentes, ir até um espaço do governo do estado, ou esses agentes vão procurar essas famílias?
Boa. Os agentes irão buscar, os agentes serão responsáveis por fazer essa busca ativa, eles que irão ao território, eles irão aos bairros das cidades, agora de Campinas e de Paulínia, e eles farão essa busca dessas famílias que serão selecionadas e farão um convite para que essas famílias possam aderir ao programa Superação SP. E aí, após isso, essas famílias aceitando esse convite, a gente fará um diagnóstico aprofundado com essas famílias para entender quais são as especificidades, as individualidades dessa família e o que ela precisa focar. E aí depois a gente vai construir um plano de desenvolvimento familiar para que a gente possa promover a autonomia e a superação da pobreza dessa família. Para a gente finalizar, Marcelo, depois dessa etapa em Campinas, Paulínia, há planos para outros municípios também aqui da região metropolitana de Campinas e do nosso interior de São Paulo? Com certeza. A intenção é que a gente expanda para outros municípios, principalmente da região metropolitana de Campinas. A ideia é que muito em breve a gente vai divulgar, mas a gente já tem até, inclusive, a seleção desses municípios que foram selecionados para essa primeira fase. Além de Campinas, Paulínia, a gente tem muitos outros. Depois a gente pode compartilhar com vocês, com os ouvintes da rádio, para que eles saibam quais são os próximos municípios que nós iremos atuar. E nós manteremos, claro, esse diálogo, esse espaço aberto para a divulgação desse programa nos próximos dias, nas próximas semanas, para a gente também entender um pouco mais sobre o programa Superação SP, que conversamos com o coordenador Marcelo Ritt. A partir de segunda-feira, portanto, Campinas e Paulínia contempladas com essa etapa da inclusão socioprodutiva para as famílias de maior vulnerabilidade. Marcelo, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, sucesso para o programa Superação e seguimos sempre atentos e com espaço aberto para a gente falar sobre esse e outros assuntos importantes aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigado. Um bom dia para todos. Quinto sinal marcando 10 horas e 45 minutos. Nesse momento, o premier de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, discursa na Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, e nós vamos ao vivo acompanhar um trecho da fala, um dos discursos mais aguardados, que acontece lá em Nova York, com a tradução simultânea da Beatriz Ferretti. O Irã pode retomar a amizade que beneficiaria todo mundo. Senhoras e senhores, os horrores que aconteceram naquele dia escuro, 7 de outubro, aqueles horrores aconteceram séculos durante as últimas populações. A população judia foi morta. Tivemos que implorar para os outros nos defender. Israel significa que hoje podemos lutar contra aqueles que nos atacam. Israel, é isso que a gente vem fazendo desde 7 de outubro. Os nossos filhos e filhas lutam como leões. Os nossos soldados bravos também. Eles são armados e se sacrificam em nome dos judeus que vieram antes deles. Os sonhos que vivemos, os sonhos que tivemos para ter um exército para lutar conosco, por nós. Hoje nós concretizamos isso e isso nos beneficia como humanidade. No 7 de outubro, os inimigos de Israel tentaram acabar com essa vida, extinguir as nossas vidas. Acabar com Israel, nos queimando como nunca, mas essa ameaça possibilitou uma rápida vitória, vai significar uma prosperidade e uma paz duradoura. Muito obrigado. Esse é o encerramento, portanto, do discurso do primeiro-ministro premier de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudido por alguns em pé, alguns representantes do próprio Estado de Israel. Vejo ali também outros países reverenciando, portanto, o primeiro-ministro israelense. Não está completamente lotado o espaço, o auditório, mas a repercussão vem ao longo do dia e nós vamos, claro, trazer na programação da Rádio Bandeirantes
uma das falas mais aguardadas, como eu disse, na Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos. 10h48, deixa eu mais uma vez agradecer a você que está conosco pelo FM 85.7, pelo nosso aplicativo Band Play, no portal bandmulti.com.br e na nossa transmissão do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tua mensagem é muito importante pra gente. Sua participação é aguardada pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 19 97102 1493. Às 10:11 da manhã, o trânsito já não é tão carregado nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, mas hoje alguns acidentes estão sendo registrados e merecem uma atenção extra de você que está conosco para nos dar carona pelas estradas que cortam o interior paulista. Por exemplo, na rodovia Anhanguera, ainda há reflexos de uma colisão, um avetamento ali entre carros de passeio e uma moto, e aí eu falo mais como um motorista que ficou 45 minutos travado na rodovia Anhanguera do que um apresentador em si. Se você puder evitar o trecho, o acidente foi cerca de 1 quilômetro à frente do pedágio de Valinhos, sentido Campinas. Então, para quem está vindo a Campinas, ainda há reflexo dessa colisão, pelo menos os 2-3 quilômetros de lentidão. Os carros e a moto estão já no acostamento, mas sabe como é? Curiosidade e muitos veículos que ficaram ali por um bom tempo parados, então o trânsito ainda está desafogando nesse instante. Na rodovia dos Bandeirantes, agora há pouco foi registrado um acidente na pista também sentido interior, no trecho que passa por Cajamar. A lentidão começa no quilômetro 43, segue até o quilômetro 44, não há informações sobre feridos, porque, como eu disse, a concessionária está agora fazendo o atendimento e tomara que nada mais grave tenha acontecido, mas o motorista precisa ficar atento, precisa ficar mais esperto nesse trecho. No mais, rodovia Anhanguera e rodovia dos Bandeirantes, para o motorista que segue sentido São Paulo, apresentam boas condições de tráfego, sem lentidão a não ser na inevitável chegada à capital paulista. Na rodovia Dom Pedro I, um acidente sem vítimas causou a interdição da faixa na pista marginal, pista sul sentido Atibaia, sentido Itatiba, sentido Jacareí, no quilômetro 139. Nesse momento o trânsito já flui melhor, mas ainda há reflexo mesmo com o veículo sendo colocado no acostamento. A Zeferino Vaz, SP332, tem movimento intenso na chegada ao trevo de Barão Geraldo para o motorista que vem de Paulínia nesta manhã de sexta-feira. Tá terminando o mês de setembro, hein? Chegou a primavera, o mês de outubro já está dando as caras. Quarta-feira que vem já estaremos no 10º mês de 2025. Panetone já está espalhado nos supermercados já há algum tempo, inclusive. Agora já está aquele cheirinho no ar de festa natalina e logo logo a gente vai estar esperando a chegada do Papai Noel e comemorando o Feliz Ano Novo também. Até lá, a expectativa de algumas mudanças no tempo que o nosso Manhã Bandeirantes também traz para você. Hoje não temos a Nath Luquezzi porque ela está neste instante a caminho de Olambra. Hoje tem Expo Flora, último final de semana, e uma edição especial do Band Mulher que a Nath Luquezzi traz ao lado da Lari Lopes para você a partir de 1h30 da tarde. Mas eu conto que neste momento os termômetros do Cepagre marcam 21 graus, com vento médio na casa dos 20 km por hora e a umidade relativa do ar em 55%. A mínima registrada hoje em Campinas foi baixinha, 14 graus. Campinas marcou às 7h10 da manhã. A máxima está agora nessa casa dos 21 graus. Até o momento não tivemos temperaturas mais altas do que isso. Há uma tendência, sim, de subir um pouquinho mais daqui a pouquinho, na hora do almoço, próximo ao horário de sol a pino. Máxima prevista para hoje é de 25 graus. Sexta-feira amanheceu sob predomínio de sol na região metropolitana de Campinas, com ventos moderados a fortes que passam essa sensação de frio. Ontem à noite, os ventos médios estavam entre 35 e 40 km por hora. Mas o Cepagre chegou a medir, tanto na região de Barão Geraldo quanto nos aeroportos Viracopos e Amarais, ventos com rajadas de 60 km por hora. A partir de hoje,
a nebulosidade diminui e a amplitude térmica aumenta. Então as temperaturas mínimas devem cair muito, deixando noites e madrugadas mais frias, mas durante a tarde vai subindo e aí você vai ter aquele calorão já com cara de primavera. Previsão para hoje de tempo nublado, mas sem expectativa de chuva. Já para o final de semana, tempo firme com ventos fracos durante o dia e moderados à noite, quando contribuem para baixar a sensação térmica. A condição de tempo prevista é de predomínio de sol, com momentos de céu parcialmente nublado, principalmente no domingo. As temperaturas ficam entre 11 e 27 graus no sábado. Já no domingo, amplitude térmica é a marca do domingo. A mínima prevista é de 13, a máxima é de 31. Expectativa de chuvas passou para segunda ou terça-feira. Então não devemos ter chuva no fim de semana. Entre segunda e terça-feira, sim. As temperaturas devem subir. Aí a mínima na segunda-feira vai ser de 20 graus e a máxima de 30. E com chuva. Então já reforce a hidratação. Já toma aquele suquinho de laranja reforçado para melhorar a imunidade, porque o nosso corpo vai sentir. É manhã gelada, tarde quente, noite fria, vento na cara, chuva na segunda-feira, e aí não tem corpo que não sinta esse impacto. 10h54, girando ainda a notícia do que acontece aqui pertinho da gente na região e trazendo ainda o reflexo da chuva com vendaval que passou pelo interior de São Paulo. A Toyota suspendeu a produção na unidade de Porto Feliz, que ficou destruída depois da chuva associada ao vendaval do início da semana. Em razão dos danos, a unidade aqui do interior de São Paulo precisou interditar parcialmente as suas ações, mas não a única. As fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, abastecidas pela planta de Porto Feliz, foram interrompidas também as atividades. Com a suspensão, a empresa afirmou que está em tratativas com os trabalhadores e a proposta é uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Nesses casos, o trabalhador fica sem prestar serviço, sem receber também o salário integral. O vínculo empregatício é mantido. Os trabalhadores da fábrica de Sorocaba vão decidir em assembleia virtual da categoria, a partir de hoje, se aceitam ou não a proposta que tem como termo técnico layoff. Os funcionários têm até o dia 28, que é próximo domingo, tem até domingo, para deliberar sobre a proposta. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos da região de Sorocaba, disse em nota que a empresa assumiu o compromisso de manter os empregos de todos os trabalhadores de Porto Feliz, inclusive com a garantia dos benefícios já negociados. Questionada sobre a proposta oferecida, a Toyota respondeu que elas devem ser apresentadas a partir de hoje para votação nos próximos dias e assim que aprovadas, serão aplicadas de forma emergencial. Situação tensa para todos, para a empresa, para os funcionários, para o monitoramento da cidade, que vive muito em função também dessa fábrica. E eu digo monitoramento dos próximos dias, se tem mais chuva, se tem mais vendaval, porque é um período de reconstrução e que a gente não sabe. Bem, segunda-feira tem previsão de chuva. E se vier um novo vendaval com essas características? Aliás, vendaval não. A Defesa Civil de Porto Feliz já trata o fenômeno que passou pela cidade na terça-feira como uma microexplosão. Algo parecido com o que teve em Campinas há alguns anos também ali na região do Gramado. A gente lembra das cenas impressionantes por lá e aqui em Porto Feliz, cidade vizinha a Sorocaba, não foi diferente. 10h57, para atualizar você de um caso que nós contamos aqui no Manhã Bandeirantes. Está preso o homem que tentou matar a ex-companheira na cidade de Campinas, distrito de Sousas. A mulher que saía de casa para deixar a filha na porta da residência, onde a van escolar passaria, e depois passearia com os cachorros, ela foi atacada covardemente com uma facada no abdômen pelo homem que dizia que a amava e que agiu por ciúmes. Foi o que ele disse depois da cana. Ele foi preso já tentando fugir de Campinas. O repórter Igor Val vai trazer pra gente todos os detalhes de para onde ele estava indo
e o que acontece a partir de agora. Essa imagem da câmera de segurança mostra o momento em que Dione José da Silva Xavier foge após esfaquear a esposa. O crime aconteceu no distrito de Souzas, em Campinas. Os policiais civis viram o vídeo, ouviram diversas testemunhas e montaram o quebra-cabeça, até descobrirem que o suspeito estava escondido na cidade de Joanópolis, a mais de 100 quilômetros de Campinas. Os policiais fizeram contato com a delegacia do município e conseguiram encontrar o suspeito. Após uma perseguição, o homem foi preso. Durante a abordagem, foi encontrado com ele uma arma de brinquedo. O suspeito foi trazido para Campinas, aqui na primeira delegacia de defesa da mulher. O rapaz responde por tentativa de feminicídio. Dione foi encaminhado para a cadeia e segue à disposição do Poder Judiciário. A delegada à frente do caso pediu pela conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva. O crime aconteceu na frente da casa onde a vítima estava morando. Por volta das 6 horas da manhã, a mulher de 36 anos saiu de casa. Nesse momento, o ex-marido atacou a moça com uma facada na região do abdômen. A mulher segue internada no Hospital Mário Gatti, segundo informações do próprio hospital. A atualização que a gente tem de estado de saúde da vítima é que ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. A perfuração atingiu o baço e o rim dessa mulher e ela precisou retirar um pedaço do intestino. Ela permanece internada e fica aqui a nossa torcida pela recuperação para que ela volte para casa, já pelo menos com uma notícia de que o autor desse crime está preso, porque seria ainda mais tenso ela receber alta com ele nas ruas e que a justiça o mantenha detido pelo tempo que for necessário. Porque isso não pode ser tratado como uma lesão corporal, como um ataque de ciúmes, como um homem que tentou conversar e acabou perdendo a cabeça, nada disso. O crime foi premeditado, ele estava de tocaia esperando ela sair com a filha testemunhando tudo. Isso tudo tem que ser agravante para que essa mulher, quando se recuperar, que vai se recuperar, ela volte para casa com um mínimo de segurança. Uma outra atualização de um acidente que contamos ontem para você e que infelizmente terminou em morte. Rodovia dos Bandeirantes, no fim da tarde de ontem, faleceu o motorista que estava num carro que se envolveu num acidente no quilômetro 87 na pista sentido interior. Uma colisão no veículo de uma empresa com um caminhão. O carro da empresa pegou fogo. A vítima chegou a ser socorrida, deu entrada em estado grave, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Os nossos sentimentos à família, aos amigos, aos colegas de trabalho dessa pessoa que estava em atividade e acabou perdendo a vida na rodovia dos Bandeirantes. 11h01. A nossa reportagem agora fala de um outro assunto que preocupa nessa época do ano em que estamos falando aqui de chuva, de estragos pelo temporal. Mas a chuva que passou pela semana na cidade e pelo interior paulista, ela não é suficiente ainda para trazer uma tranquilidade hídrica. Ainda há uma preocupação sobre desabastecimento e há relatos de cidades que já estão sofrendo com torneira seca. Sumaré, por exemplo, desde segunda-feira vem apresentando alguns desses problemas. Tanto que já teve creche ali no Jardim Manchester, em Nova Veneza, que orientou os pais a deixarem as crianças em casa porque está sem água na unidade. Muitos outros bairros também relatando que às vezes a água chega por um período e aí é o tempo de torcer para abastecer a caixa d'água, mas que não é o suficiente. Isso está acontecendo no Jardim Bom Retiro, no Jardim Maria Antônia, está acontecendo no Jardim Santiago, no Jardim Lucélia. E o impacto é muito grande na vida das famílias que estão com dificuldades. A BRK Ambiental, que é a fornecedora de água na cidade, informou que a produção foi regularizada, que os sistemas foram normalizados já na terça-feira, que a retomada é gradual e depende do consumo da população, mas chega a sexta-feira e ainda tem bairros com registro de problemas no abastecimento. Já em relação ao sistema Cantareira,
Só de falar esse termo, a gente já lembra do período seco que o estado de São Paulo viveu. Campinas sofreu menos, né? Tem menos impacto em função do Cantareira. Mas o sistema vai entrar em faixa de restrição a partir de quarta-feira, dia 1º de outubro. Os níveis dos reservatórios estão baixos. A decisão é da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, e a Agência de Águas do Estado de São Paulo, a SP Águas. O anúncio foi feito para que a população já se prepare para que os municípios entendam as regras a partir da mudança de faixa de alerta para a restrição. Quem vai explicar melhor esses termos técnicos é a Laís Peçanha, no nosso giro da reportagem do Manhã Bandeirantes. A medida anunciada conjuntamente pela Agência Nacional de Águas e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo muda os parâmetros de operação do sistema Cantareira, reduzindo o limite de água que pode ser retirado dos reservatórios. A nova regra também prevê o aumento da redução de pressão da água no período da noite e tem a missão de garantir segurança hídrica. A última vez em que isso aconteceu foi em janeiro de 2022. Essa restrição afeta diretamente as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que dependem da água liberada pelo sistema Cantareira para o abastecimento público. As bacias PCJ abrangem 76 municípios que ficam no interior de São Paulo e parte de Minas Gerais. Nesta semana, a Superintendência do Departamento de Águas do Estado decretou o estado de escassez hídrica na cidade de Americana, que já enfrenta interrupções momentâneas há 10 dias em vários bairros da cidade. Essa situação só deve se normalizar quando chover bastante na cabeceira do rio Piracicaba. O documento estadual é importante para respaldar os municípios e chamar a atenção da população para o cenário hídrico. O índice de chuva de agosto na bacia do rio Piracicaba foi de 90,2%, abaixo da média histórica para o período, de 32,2 milímetros. O mês contabilizou 30 dias sem chuvas relevantes e foi o 7º mês de 2025 com índices pluviométricos abaixo do esperado. Em setembro não foi diferente. Até agora não teve chuvas significativas. 11h05, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493 e a gente segue com os nossos assuntos regionais, nacionais e internacionais na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária.
abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos, 11:08. Obrigado a você que segue conosco e até às 11:30 da manhã. É meu convidado, minha convidada aqui no Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco tem o noticiário esportivo com Carlos Henrique, com todo o timaço de Carlos Batista. E eu já vou adiantar para você, hein? Amanhã a bola rola pelo Campeonato Brasileiro da Série C, na tela da Band, coladinho com o Campeonato Saudita. Deixa eu ver qual é o jogo do Campeonato Saudita aqui. Longe de mim querer parecer que eu acompanho tão de perto, só quando tem jogo da Band. Ontem eu acompanhei a transmissão do Ulisses Costa da Libertadores da América, mas o Campeonato Saudita amanhã, às 3 da tarde. Jogaço, hein? Al Ittihad e Al Nassr. Estamos falando simplesmente da disputa entre líder e vice-líder, sendo o Al Nassr o time de Cristiano Ronaldo, que está em busca do seu 10º gol. Então olha que tarde gostosa amanhã na tela da Band. 3 da tarde começa essa partida do Campeonato Saudita. É um desfile de estrelas internacionais, Al Ittihad contra Al Nassr. Terminando esse jogo, já começa a transmissão exclusiva em TV aberta para Ponte Preta e Náutico a partir das 5 horas da tarde, com a narração de Carlos Batista. Partida que, obviamente, você também vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. E na RB, terminando Ponte Preta e Náutico, tem Brusque e Guarani, direto do estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Então, amanhã, se tudo der certo, se os dois times de Campinas vencerem, a Ponte Preta chega a 12, o Guarani a 9 pontos, freando Náutico e Brusque. Vão faltar 2 rodadas, 3 mais 6, 9. A Ponte já pode matematicamente subir amanhã numa combinação de resultados. O Guarani chegaria a 9, ainda poderia ser alcançado matematicamente pelo Náutico, que é o adversário direto na outra rodada. Então dependeria de um empate no outro sábado no Brinco de Ouro. Olha que sábado podemos ter para o futebol de Campinas. Com a Ponte Preta, se vencer, podendo garantir matematicamente o acesso, e com o Guarani, se vencer, ficando a um empate nas 2 últimas rodadas para conseguir voltar à Série B. Tomara que seja um fim de semana de muita alegria para o futebol de Campinas, que precisava ter esse derby aqui na Série A, não na Série C. Mas se o derby é na Série A, na Série B, na Série C, o Grupo Bandeirantes vai levar a emoção para você. 11 horas, 11 minutos. E deixa eu conversar com você que, de repente, conhece alguma empresa que ainda parece que parou no tempo. Sabe aquela empresa que parece uma biblioteca de tanto papel que utiliza para imprimir contrato, para imprimir basicamente tudo o que precisar? Carimbo, assinatura caneta. O Celso vivia isso na Neosense, indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo e papel perdido. Mas isso só até o momento em que a Inovar ASC apresentou para o Celso as soluções do WK Radar. Hoje, ele abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedido físico. As 4 caixas de papel que eles gastavam por mês viraram 2. Você também quer sair do papel? Faça como o Celso, faça como a Neosense e acesse wk.com.br. Aqui na região metropolitana de Campinas, você tem a Inovar ASC para tirar todas as suas dúvidas sobre o WK Radar. Anote o número. O DDD é 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Campinas recebeu a edição do Anshan Talks, um encontro para discutir a economia não apenas da região, mas os negócios que podem ser feitos entre RMC, países estrangeiros e as negociações brasileiras também. Falamos sobre o assunto na segunda-feira e hoje a Lucimere Ramalho preparou uma reportagem para contar quais foram os temas em pauta nesse evento.
O maior festival de tendências e inovação do país trouxe para Campinas mais de 1.000 líderes empresariais e conectou outros 3.000 de maneira digital. Organizado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o Anshan Talks busca traduzir as tendências e os impactos globais na economia, na tecnologia, no meio ambiente e na sociedade, com quase 30 palestrantes em 6 palcos simultâneos. Aprendizado e troca de experiências que ajudam a mover a economia. Hoje, como Anshan Brasil, a gente tem 33% do PIB do país como associados, a gente tem mais de 3.500 empresas e um dos pontos principais é o ponto de encontro entre pessoas, ideias e negócios. A jornalista, comentarista de economia do Grupo Bandeirantes, Juliana Rosa, participou do evento em uma conversa com Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda. Um ambiente de confiança, mas uma confiança com o pé atrás, né? Porque o que o Trump fala não se escreve e então há esse ambiente sim de insegurança em relação ao que pode sair dessa conversa, se pode ter alguma negociação, o que vai estar em jogo. André Luiz Costa, CEO da Vibra Digital, empresa de inovação e tecnologia do Grupo Bandeirantes de Comunicação, participou com Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina e África. Estou bastante curioso. O LinkedIn tem muitos e muitos estudos a respeito de procura e busca de talentos, a respeito de como o mercado se movimenta em busca de talentos e oportunidades. Durante o evento foi divulgada a pesquisa Panorama 2026, realizada com 629 executivos associados da Anshan. A inteligência artificial marcou presença no levantamento não mais como tendência, mas como uma realidade dentro das empresas. Mas apesar disso, o investimento ainda é pequeno. 77% dos entrevistados investem até 2% do orçamento nesta tecnologia. Dos entrevistados, 61% não perceberam impacto relevante nos negócios e só 3% conseguem transformar a inteligência artificial em novas receitas ou vantagens competitivas. Esse hub ele se junta a um conjunto de iniciativas que a Anshan tem feito na área de inteligência artificial e o hub vai nos permitir reunir um grupo de empresas, desde as empresas que têm liderado a inteligência artificial até aquelas que são usuárias e que estão ainda aprendendo a como navegar nesse ambiente. 11h15, de volta com o Manhã Bandeirantes, hoje sexta-feira, 26 de setembro de 2025, e hoje recebendo aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, prefeito do Republicanos, de visita por Campinas e com encontros políticos também na cidade. Prefeito, muito bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Heitor, bom dia a você que nos ouve e nos assiste. É um grande prazer voltar aqui a Campinas e estar na nossa casa, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, a quem eu tenho um grande apreço e o prazer de conviver. O senhor é prefeito pelo Republicanos, mesmo partido do prefeito Dário Saad. Campinas e Santana de Parnaíba trocam muitas figurinhas, têm boas ideias para compartilharem, prefeito? Heitor, hoje eu vim dar uma palestra aqui em Campinas por meio da Fundação Republicana Brasileira, que é a fundação do Partido Republicano, que tem a honra de conter nos quadros o prefeito Dr. Dário aqui de Campinas. E nós temos uma coletânea de projetos e políticas públicas bem-sucedidas que a gente compartilha ao longo do estado de São Paulo e todo o Brasil. Políticas públicas bem-sucedidas, e agora eu posso falar de combate à violência contra as mulheres, política pública de eficiência de aplicação de recursos públicos, política pública de gestão melhor da saúde, da atenção primária, secundária e terciária. Todos esses projetos envolvidos a gente compartilha e, claro, né, aprende bastante, sobretudo aqui em Campinas. O senhor foi candidato a governador em 2022 e bateu muito na tecla de ter sido um prefeito muito aprovado, muito bem aceito pela população de Santana de Parnaíba, tanto que o senhor foi o mais votado em Santana de Parnaíba naquela eleição. E aí o senhor volta como candidato a prefeito, eleito com quase 71% dos votos. Qual o segredo dessa popularidade toda na sua terra, na sua cidade, prefeito? Eu falei isso aqui na Câmara Municipal de Campinas, a quem eu quero deixar um abraço ao presidente Rossini,
e falei da eficácia da entrega, do trabalho, do serviço público, da política pública. Hoje, há tempos atrás, há décadas atrás, Heitor, nós vivíamos um modelo de política onde o populismo, onde a agradabilidade eram os pilares principais de um político. Hoje não mais. Cada eleitor, cada cidadão tem um canal de comunicação, o que exige um aperfeiçoamento contínuo de liderança, de gestão, mas, sobretudo, de entrega de resultado. Literalmente entregar resultado. Uma educação de qualidade, uma primeira infância que construa cidadãos que possam ter uma parte cognitiva muito relevante, mas uma parte emocional que seja mais importante ainda, a construção de um ambiente com um pertencimento e uma sensação de segurança, toda a construção de saúde com eficácia e resolutividade e falar dos fatores que estimulam o desenvolvimento econômico, infraestrutura, tecnologia e capital humano, o que são fatores que estão bem presentes aqui em Campinas e na região metropolitana. Nós estamos conversando com Elvis César, prefeito de Santana de Parnaíba, prefeito que foi candidato, como eu disse, a governador em 2022 e, na ocasião, prefeito, o senhor era afiliado ao PDT. Depois de 2 anos, concorreu à prefeitura de Santana de Parnaíba pelo Republicanos, partido onde o senhor está atualmente. Por que dessa decisão de mudança? Sim, eu tive, ao longo da minha construção, da minha participação política, eu tive uma vida dentro do PSDB. E foi quando, então, tive um convite do então candidato a presidente da República, o Ciro Gomes, para que fosse o candidato representando a sigla no estado de São Paulo. Foi uma oportunidade única, a quem sou muito grato ao PDT, sou muito grato ao partido. No entanto, a minha colocação partidária não era o pertencimento naquela sigla. Tínhamos uma conjuntura política, já desde a juventude, num crescimento de centro, num crescimento do diálogo, num crescimento para a eficácia, e isso eu acredito que seja hoje um posicionamento moderado que o cidadão de Campinas, de São Paulo e do Brasil exige do governante. O senhor pensa no futuro em lançar novamente uma candidatura ao governo ou a outro cargo que possa também englobar outras regiões além da Grande São Paulo? Olha, Heitor, eu falo com muita propriedade. A maior faculdade, a maior graduação ou pós-graduação que pude fazer na vida foi ser candidato a governador do estado de São Paulo. Tive o privilégio de ser top trend na maioria, em todos os debates, o nome mais falado no Brasil. E isso, obviamente, me credenciou a ter uma experiência maior, uma bagagem maior para administrar Santana de Parnaíba hoje. Santana de Parnaíba hoje é uma cidade que se destaca em todo o estado de São Paulo, como a cidade mais segura do estado de São Paulo, a cidade que tem um crescimento que é referência em mortalidade infantil, a cidade número 1 em mortalidade materna infantil no Brasil, uma cidade que tem referência em educação no estado, em saúde, enfim. É uma cidade que eu tenho ainda um compromisso muito grande. E, ao final disso, se eu tiver oportunidade, saúde e oportunidade de escolha, quem sabe um dia. Prefeito, nesse mês de setembro, a sua gestão, através da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou a primeira escola pública de empreendedorismo do Brasil. Explica pra gente como é que funciona, a quem é voltada essa atividade, e essa é uma ideia que o senhor acha que caberia também no município como Campinas? Campinas é um celeiro do empreendedorismo nacional. Campinas, aliás, tudo cabe em Campinas. Essa região metropolitana estratégica, a terceira maior cidade do estado de São Paulo, tem o aeroporto de cargas, o maior aeroporto de cargas do país, contornada por eixos rodoviários importantíssimos, tais como a Anhanguera, Bandeirantes e outras vicinais de tal magnitude. Campinas é um berço da inovação, da pesquisa e, claro, do empreendedorismo.
Pois bem, qual é a política pública construída? No Brasil, Heitor, nós temos 21 milhões de empreendedores. E eu quero deixar um abraço para você que está nos ouvindo e é empreendedor, quer ser empreendedor ou tem a visão estratégica para um comportamento de dono. Eu sou da Band, eu tenho um programa de televisão chamado Brasil que Faz, que passa em São Paulo, que visa justamente a construção de empreendedores para o Brasil. E qual foi a visão estratégica? A visão estratégica é, no Brasil nós temos 21 milhões de empreendedores, sendo que quase 11 milhões estão no estado de São Paulo e 75% dos empregos gerados no Brasil são por empreendedores, são gerados por empreendedores. E às vezes um sonho, uma estratégia, pagar o preço, mas tem mais do que isso. A capacitação estratégica com a construção de habilidades que possam levar o empreendedor a ter um resultado positivo. Então, eu tenho certeza que o Dr. Dário tem uma visão estratégica a respeito e já executa políticas públicas bem formuladas aqui em Campinas nesse sentido e vai ter a oportunidade de compartilhar isso na nossa fundação. O fato é o seguinte, Heitor, começamos com quase 1.000 alunos na primeira escola pública de empreendedorismo do Brasil e temos a pretensão de formar dezenas de milhares de empreendedores para que eles possam fazer a prosperidade de Santana de Parnaíba e toda a região metropolitana de São Paulo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Elvis César, prefeito de Santana de Parnaíba, hoje em visita, em eventos aqui na cidade de Campinas, passando também pelo Complexo de Comunicação João Jorge Saad, a casa do Grupo Bandeirantes aqui na cidade. Prefeito, obrigado pela sua atenção, pela visita, seja sempre bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. E seja sempre bem-vindo a Campinas também. Heitor, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de voltar aqui. Quero deixar um abraço para você e para todo o time aqui da Band. Falar da alegria de poder estar aqui. Um abraço para você. Deus abençoe sua sexta-feira. Grande sucesso. Muito obrigado. E com o prefeito Elvis César, a gente se despede dessa edição do Manhã Bandeirantes, não sem antes fazer alguns convites. Falei sobre as transmissões esportivas do final de semana, mas tem muita coisa também na tela da Band, nesse trabalho multimídia do Grupo Bandeirantes. 1h30 da tarde, o Band Mulher Especial, no último final de semana da Expo Flora em Olambra, com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes e com o time de reportagens. Às 5h30 da tarde, eu espero você no Brasil Urgente. 6:50 da noite, Walter Sena é sua companhia no Band Cidade. E com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, nós ficamos por aqui. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, excelente final de semana e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos
equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada